Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo e ver a saúde além da doença. Eu sou Priscila Fiorelli e eu ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. E o tema desse episódio é como iniciar a prática integrativa do zero, mesmo que não tenha pacientes. Muitos colegas médicos querem usar a prática integrativa dentro do consultório. Isso quer dizer, quer ver a pessoa como um todo, ver a saúde além da doença, fazer algo a mais para poder trazer esse cuidado para o paciente e que vai além dos exames, dos diagnósticos, das medicações e que realmente envolve todas as terapias, seja convencionais, complementares, para poder agregar dentro do cuidado do paciente. Mas às vezes tem essa trava, essa dificuldade de começar, principalmente se você é médico e não tem pacientes, se você está começando o consultório ou se você ainda não tem consultório, se às vezes você atua dentro de algum serviço, dentro de alguma clínica, dentro de algum posto, por exemplo, de saúde, que às vezes não tem essa liberdade para poder flexibilizar alguns tipos de atendimento, ou mesmo se você atua com um plantão de pronto-socorro, se você trabalha dando plantão em hospital, que às vezes tem essa dificuldade também de introduzir dentro de serviços a prática integrativa. E primeiro, para você saber como começar a colocar a prática integrativa dentro da sua atuação, mesmo sem pacientes, você precisa entender o que é, afinal, a prática integrativa. Aqui a gente vai dizer prática integrativa sempre que a gente está se referindo ao uso da abordagem integrativa dentro deste contexto que a gente vai trazer de atendimento médico. E quando a gente fala do uso da abordagem integrativa na prática, a gente precisa entender o que forma, o que tem essa abordagem integrativa ou não. E muitas pessoas têm uma ideia do que pode ser essa prática integrativa e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é, porque a gente fica preso achando que é só uma terapia específica ou o uso de alguma prática muito específica, mas na verdade a prática integrativa como um todo, como a gente pode usar a abordagem integrativa na nossa prática, ela envolve muito mais do que só os recursos terapêuticos em si. E por isso a gente precisa primeiro saber, entender o que é que envolve essa prática integrativa e que muitas vezes envolve a maneira diferente de a gente ver o paciente e de a gente ver o que é a doença e o que é a saúde. É como se dentro da nossa medicina convencional, que a gente tem aqui no Ocidente, que a gente aprende na nossa faculdade, a gente coloca como um filtro nos nossos olhos, a gente coloca um filtro na nossa mente e a gente começa a enxergar o processo de saúde e doença muito baseado no que é uma racionalidade médica, que é um sistema complexo que se refere muito ao nosso corpo como se fosse uma máquina, como se fosse simplesmente sistemas que vão funcionando no nosso corpo e que isso é o que produz a saúde, isso que produz a doença. Como, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema endócrino. Quando a gente vai aprender na faculdade de medicina, a gente aprende muito por isso, por sistemas, Ou mesmo agora que está mudando bastante a abordagem de ensino, a gente tem uma integração maior, por exemplo, pensando em um problema, ou uma condição, e aí a partir dessa condição de saúde, de doença, você pensar a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia e todas as abordagens que a gente pode ver
diante desse caso. Então a gente já está caminhando para esse processo da gente simplesmente fazer uma prática, né? E não só uma prática integrativa, mas esse é o nosso desejo, inclusive, que a gente não precise ficar nomeando isso, mas que a gente possa realmente trazer essa abordagem integrativa como algo natural, como algo que a gente já traz na nossa atuação desde a nossa formação. Enquanto isso não acontece, a gente precisa entender que existe outras racionalidades médicas, que existem outras formas da gente ver como o nosso corpo funciona, ou como nossa mente funciona, e que a gente precisa reconhecer, contextualizar cada uma dessas racionalidades médicas, entendendo que não é que uma tá certa, uma tá errada, ou que uma anula a outra. Não quer dizer isso. É apenas a gente poder contextualizar. E o que isso quer dizer? Quando eu falo de um sistema complexo, o que é isso? É um tipo de uma racionalidade, é uma lente, é uma forma da gente enxergar, uma mentalidade de como a gente enxerga a saúde e a doença. E eu falei que dentro da nossa medicina convencional, ocidental, que a gente aprende na faculdade hoje, né, aqui dentro do nosso ocidente, porque isso não acontece no mundo inteiro, a gente vê os sistemas, né, sistema cardiovascular, respiratório, endócrino. E como que acontece em outros tipos de racionalidades médicas? Como que acontece em outros tipos de formas de enxergar o corpo, ou formas de enxergar a mente, ou formas de enxergar o que é saúde e o que é doença? A gente tem, por exemplo, uma das principais que a gente vê de racionalidade, que é a medicina chinesa, que já está aí mais de 5.000 anos que a gente tem isso, que vem muito do Oriente, muitas coisas que a gente tem das outras medicinas também vem de outros povos, de culturas. E, por exemplo, dentro da medicina chinesa, a forma que enxerga como o nosso corpo funciona, ela é um pouco diferente. E quando, por exemplo, eu tenho formação em acupuntura, a acupuntura ela é um dos recursos terapêuticos usados na medicina chinesa. Quando eu vou usar a acupuntura, eu preciso enxergar a pessoa a partir desse ponto de vista da medicina chinesa. Mas isso não quer dizer que eu deixo de enxergar essa pessoa do jeito que a gente tem na medicina convencional. Eu vou ainda enxergar, né? Eu ainda vou considerar tudo que a gente aprendeu na faculdade sobre o sistema cardiovascular, respiratório, endócrino e todos os outros. Mas ao mesmo tempo, eu também vou considerar como que é feito esse raciocínio clínico a partir do ponto de vista da medicina chinesa. E quando a gente integra essas racionalidades, quando a gente integra esse raciocínio clínico, acaba potencializando a nossa experiência também de cuidado e do nosso paciente também. Quando a gente faz isso com muito embasado, né, em ciência, e que a gente vai contextualizar com a cultura, com o contexto realmente do paciente e com a nossa experiência clínica, isso é a verdadeira prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência, ela não é algo que é simplesmente você pegar o que está escrito num artigo científico e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Só copiar e colar e passar isso para o seu paciente. Se você está fazendo isso, você está simplesmente repassando algo sem considerar nem o que tem da sua experiência clínica e sem considerar o contexto do paciente. E se fosse assim, se a prática médica fosse algo que era só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente tem dos artigos científicos, a gente não ia nem precisar de médico, a gente não ia nem precisar dos profissionais de saúde, porque é só a gente ver o que a estatística diz. Mas é muito mais do que isso. A gente precisa interpretar os resultados científicos, contextualizar esses resultados científicos
dentro da nossa experiência clínica e dentro do contexto do paciente. É isso que é a prática baseada em evidência. E quando a gente está considerando outros tipos de raciocínio clínico, como por exemplo da medicina chinesa, medicina ayurveda, ou mesmo práticas populares brasileiras, enfim, a gente considera esse contexto também de cuidado a partir de outras culturas, que mesmo que não for a cultura do paciente em si, né? A gente pode usar medicina chinesa, mesmo alguém que nem sabe o que é medicina chinesa. Mas a gente pode usar esse raciocínio clínico para o nosso paciente, sempre contextualizando. E sem deixar de lado a nossa medicina convencional. Vou dar um exemplo. Dentro da medicina chinesa, existe muitas teorias que embasam o raciocínio clínico, que envolve o que é a saúde, o que é a doença e como o nosso corpo funciona. E dentro da medicina chinesa, na verdade, eles não falam doença, falam uma desarmonia. Por quê? Fala que quando a gente está em harmonia, quando a gente tem o equilíbrio da nossa energia, que tem muito base no que é da teoria do Yin e Yang. A teoria do Yin e Yang, o Yin é como se fosse o escuro, né, a noite, a mulher, e o Yang é como se fosse o dia, é o quente, é o homem. Então é um conceito do Yin e Yang que vê o mundo a partir de duas forças complementares que, quando elas ficam em equilíbrio, existe essa harmonia do corpo e é onde a gente tem saúde. E quando existe alguma desarmonia, isso quer dizer, eles têm até uns nomes que às vezes a gente tem que tomar cuidado, como por exemplo, eles acabam, dentro da medicina chinesa, vendo o corpo com os sistemas, digamos assim, são os meridianos. Esses meridianos é como se fossem canais de energia que a gente tem do corpo, e cada um desses canais é relacionado a um tipo de função, a uma intencionalidade. E aí, por exemplo, esses meridianos, a gente tem o meridiano do coração, do baço pâncreas, do estômago, vesícula biliar. E a gente tem que tomar muito cuidado porque dentro do contexto, que tem aí milenar da medicina chinesa, esses meridianos apesar de ter esse nome, que a gente acabou trazendo esse nome, eles não se correlacionam diretamente com os órgãos que a gente aprende dentro da medicina convencional. Isso quer dizer, por exemplo, a gente tem o meridiano da vesícula biliar e ela passa desde da perna, passa pelo corpo inteiro. Isso não quer dizer que a vesícula biliar que está passando pelo corpo inteiro. Por isso que quando a gente pensa nessas racionalidades médicas, a forma da gente enxergar o que é esse raciocínio clínico, a gente tem que sempre contextualizar. Isso é só um símbolo, tá? Que a gente tem aí dentro da medicina chinesa e a partir disso consegue entender qual que é a desarmonia que a pessoa está precisando naquele momento e aí tem direcionando os recursos terapêuticos dentro da medicina chinesa. E aí quando a gente vai pensar nos recursos terapêuticos, por exemplo, dentro da medicina chinesa, apesar das pessoas conhecerem mais a acupuntura, tem muitos outros recursos terapêuticos, isso é, dentro da medicina convencional, por exemplo, quais seriam os recursos terapêuticos que a gente tem da medicina convencional? A gente tem remédio, vacina, exames, cirurgias, procedimentos, é assim que a gente trata os nossos pacientes. Agora, quando você vai pensar na medicina chinesa, quais são as formas, quais são os recursos terapêuticos que a medicina chinesa traz? Tem a acupuntura, é uma grande forma que a gente tem de recurso terapêutico, só que ainda dentro da acupuntura ainda pode ter sub-áreas, digamos assim, recursos terapêuticos dessa acupuntura. Por exemplo, você pode fazer acupuntura com agulha, mas você pode fazer acupuntura com agulha e ainda fazendo uma estimulação elétrica. Ou você pode fazer
o estímulo com o dedo, seria a acupressão, né, com pressão. Ou você pode fazer, tem áreas do corpo, você pode fazer a acupuntura, por exemplo, escalpiana, que você usa em algumas partes do crânio. Ou então você pode usar a auriculoterapia, que usa só a orelha. Ou você pode usar outros instrumentos, como por exemplo a ventosa, que são como se fossem copos, né, que faz um vácuo e aí puxa, e isso também acaba sendo um tipo de recurso terapêutico. Quer dizer, tem algumas formas da gente usar esses recursos terapêuticos. E existem outros. Dentro da medicina chinesa, por exemplo, tem as práticas corporais, práticas que envolvem o movimento, como por exemplo, Qigong, Liang Kun, Tai Chi. Ou pode ser também o uso de fitoterápicos. Tem a fitoterapia chinesa, que é específica com ervas, né, e com substâncias que são chinesas. E aí que vai a gente pensar, o que faz sentido a gente usar dentro do nosso contexto e o que não faz. Se vai usar uma fitoterapia, por que a gente não usa a partir de substâncias, né, de plantas naturais que a gente já tem aqui no Brasil, e em vez de ficar usando outras da chinesa, né? Muito porque a gente também não tem tantos artigos, né, tantas evidências, e por isso que a gente tem que produzir mais evidências em relação a isso. Ou tem também prática com toque, né, prática de massagem também. Então tem muitos recursos terapêuticos que a medicina chinesa acaba sendo uma oportunidade. E aí, se você for pensar, tudo isso pode ser integrado, contextualizado. Então, primeira coisa para você começar a usar a prática integrativa é mudar a mentalidade, né? É você integrar essa mentalidade. Você vê que começa por aí. Quando a gente vê o mundo de uma maneira diferente, aí a gente consegue ver novas possibilidades. Inclusive pensando todos os outros recursos que a gente pode ter de mudanças de estilo de vida, e pensando que dentro dos recursos que a gente tem terapêutico, a gente tem algo que é a essência do ser humano, né? A gente tem os nossos recursos humanos. O que é isso? A comunicação, a escuta, a empatia, a compaixão. Quer dizer, tudo isso é uma forma de você usar a prática integrativa também, porque você está considerando a pessoa como um todo, você está vendo a saúde além da doença, está considerando todas as terapias convencionais, complementares, que fazem sentido dentro desse contexto, considera estilo de vida, considera essa parceria com um paciente, com um profissional, e que você traz tudo isso embasado em evidência, usando essa prática baseada em evidência, e com essa visão de trazer não só resolver os sintomas, mas também você pensar nas causas dessas condições de saúde, de doença do paciente, de você pensar em todos os fatores associados a isso também, e que você pode também ter essa mudança de mentalidade, de não ficar enxergando só doença, e de ficar pensando como que você pode promover saúde também para o seu paciente. Por isso que, para você começar a usar a prática integrativa, mesmo sem paciente, é você começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. É você mudar essa mentalidade, é você visualizar as possibilidades, é integrar todas essas possibilidades e fazer isso baseado em evidência, com segurança, que seja contextualizando para a sua prática, para o seu paciente, e que você pode fazer integração desses sistemas, tanto essas racionalidades clínicas ou de recursos terapêuticos. É importante só que você tenha uma linha de raciocínio, né, para também não ficar jogando para todo lado, mas que você pode integrar isso e fazer dentro dos contextos, por exemplo, do seu consultório, como que você vai estruturar o seu atendimento a partir desse raciocínio clínico que seja integrado, que seja da visão da pessoa como um todo, que recursos que você vai usar
dentro da sua experiência, dentro do que você tem segurança. E existem algumas práticas que elas por si só já integram outras, como por exemplo o coaching, a antroposofia, são formas de você atuar que integra várias outras também, que integra, por exemplo, conceitos no coaching. Na verdade, ele deriva de gestão, muitas coisas. E aí, quando você trabalhar a autogestão de autocuidado com o seu paciente, você está usando recursos dessa maneira. Você pode usar alguns desses recursos sempre contextualizando para sua prática. Quer dizer, você ajudar o paciente a fazer uma gestão de cuidado, a fazer uma gestão de tempo para conseguir introduzir uma prática dentro da rotina, são coisas que você pode usar dentro do seu contexto, do seu atendimento médico. Ou, por exemplo, usar outros recursos de artes, recomendar livros, filmes, trazer uma experiência mais artística e criativa que traz também essa visão e experiência do que a pessoa enxerga, do que é saúde, do que é doença. Tudo isso são coisas que você pode trazer. E aí você fala assim, mas e se eu não tenho paciente? Como é que eu coloco isso na prática? Começa com você. Começa com você mudando essa mentalidade e usando essas práticas, usando esses recursos terapêuticos. Claro, né? Não é para ficar testando tudo aleatoriamente, mas é você ter o seu autocuidado. Eu gosto de dizer que para você atuar com a integrativa, você precisa viver a integrativa. É você trazer esse autocuidado. E a saúde integrativa, a forma da gente trazer essa prática que seja com a visão da pessoa como um todo, envolve a gente se cuidar também. E isso faz muita diferença. Por isso que não é claro, você ir lá e falar assim, então eu vou aqui testar de tudo. É pensar aquilo dentro do seu contexto, daquilo que você está precisando, que faz sentido para você, você experimentar essas práticas integrativas dentro do seu autocuidado, tendo em vista que não é porque algo funcionou para você que vai funcionar para o seu paciente. Por isso que não existe, isso funciona, não funciona. Tudo isso aí depende. Para quem? Para quê? Né? Por que você está usando? Qual o objetivo? Como você está usando? Tudo isso importa. Por isso que a ideia de você começar com você é muito mais pela experiência de autocuidado e de autonomia que você vai trazendo para si mesmo. E aí você pode transbordar isso para os seus pacientes, às vezes inspirar, ou também você, a partir do momento que você passa por isso, fica muito mais fácil você trazer isso para o seu paciente, você recomenda mais, você considera mais dentro do seu dia a dia. E existe estudo que mostra que profissionais de saúde, médicos que não se cuidam, que não têm essas práticas de autocuidado, recomendam menos essas práticas para os seus pacientes ou trabalham menos isso dentro da consulta. Porque como que a gente vai trazer algo para o paciente que a gente não sabe o que é, que a gente não reconhece, que a gente não tem experiência do que é. E aí que tem uma certa diferença de quando a gente fala da medicina convencional e quando a gente fala dessa abordagem integrativa. A abordagem integrativa não é uma especialidade em si, então os recursos terapêuticos também não são, exceto a acupuntura e a homeopatia, que são especialidades médicas, mas os outros tipos de terapias integrativas não são especialidades médicas, e que a gente precisa reconhecer os nossos limites, saber reconhecer também a segurança, a evidência e o como que a gente vai usar isso na nossa prática também, sabendo que para você, por exemplo, ter a especialidade de acupuntura, você vai precisar fazer ou residência de acupuntura, ou então fazer uma especialização, prestar prova de título, que nem eu fiz para fazer a acupuntura e ser especialista em acupuntura. Agora,
Não existe especialidade médica que você vai falar assim, então agora você é especialista, do João Oliveira, que é o seu paciente. Não existe uma especialidade médica assim. Isso é o que você traz na sua prática. Esse é o convite para você ser especialista do seu paciente. E que isso é algo que você vai trazer com essa prática que você traz com o seu paciente. E quando você ainda não tem um paciente, começa com você. Seja especialista em você mesmo. Seja especialista em você mesmo. Você pode trazer essa autoconsciência, ver o que faz sentido para você e aí depois transbordar isso, né? Tentar ver o que faz sentido dentro do seu contexto, o que você gostaria de trazer de mais recursos para os seus pacientes, trazer, né, realmente estudar essas práticas e você contextualizar, porque nem tudo que funciona para você vai funcionar para o seu paciente, mas você pode experimentar esse autocuidado também. E por que é importante usar essa prática integrativa primeiro em você e depois você fazer com o paciente? Claro, pode ser ao mesmo tempo. É importante para você ter essa experiência, para você ir trazendo isso para sua vida. Como eu disse, para você atuar com a integrativa, você precisa viver a integrativa. Você vai vendo também todas as possibilidades, porque a abordagem integrativa é praticamente infinita, né, de coisas que a gente pode fazer, e aí você vai tendo maior experiência também de usar isso na prática, e você consegue enxergar diferente. Lembra que eu falei assim, que a gente é como se a gente tivesse com um filtro nos nossos olhos a forma que a gente enxerga saúde e doença. E você pode ler quantos livros você quiser sobre como anda de bicicleta. Agora você só vai aprender a andar de bicicleta quando você começar a andar de bicicleta, quando você começar a praticar. E a mesma coisa com a abordagem integrativa. Você pode fazer 1000 cursos de todas as terapias possíveis e inimagináveis, mas você só vai saber como que é usar a prática integrativa quando você começar a usar a prática integrativa. E é claro que com responsabilidade você vai vendo aquilo que tem maior evidência, que tem maior segurança e aquilo que contextualiza com o seu paciente. E quando você começa com você traz essa experiência, que quando a gente vive isso, é diferente. E a ideia aqui não é assim, então Pri, quer dizer que eu preciso estar aqui perfeito, né? Fazendo atividade física, alimentação tudo certinho, sono, fazendo meditação, vendo a natureza, tendo de bem com todas as pessoas da vida. E só aí, depois disso que eu vou precisar, que eu vou poder cuidar dos meus pacientes com abordagem integrativa? Não, né? Nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, por isso que a ideia não é que você pratique, né, o seu autocuidado com o intuito de ser um exemplo perfeito, mas que você possa fazer isso para poder trazer essa experiência para você e também para ser uma inspiração e também para ser um exemplo de um ser humano que tem esse movimento de trazer esse autocuidado e que ao mesmo tempo não consegue fazer tudo perfeito. Assim como eu também, eu pratico, né, a integrativa dentro da minha vida com o autocuidado, com as práticas de autocuidado no dia a dia. Não é perfeito, não consigo fazer sempre, não consigo fazer do jeito que eu gostaria ou que talvez eu precisaria, mas a gente vai fazendo o que é possível e vai trazendo essa experiência dentro do dia a dia também. Isso vai ficando muito mais natural para a gente poder trazer isso com as outras pessoas. Por isso que, como a gente pode usar a prática integrativa mesmo sem paciente? Mudando a mentalidade, né? Começando com você, usando o básico primeiro de recursos humanos, de escuta, de comunicação, empatia, compaixão,
fazendo também, trazendo esse movimento de autocuidado por seus amigos, familiares e começar com os pacientes que você já tem, que você já atende. Se você, mesmo que você não tenha ainda consultório próprio, que você não tenha consultório particular, você pode começar com o serviço que você já atende. E eu vou dizer que eu comecei, inclusive, com os pacientes, desde quando eu não sabia o que era esse nome, né, integrativa, porque isso é só um nome para a gente poder se comunicar aqui. Mas sempre que a gente está falando, se você não usa esse nome, você pode usar outro nome, né, que você quiser. Mas o que a gente vê é de ver a pessoa como um todo, de ver a saúde além da doença, de considerar todas as possibilidades para a saúde, né? E quando a gente pensa isso, eu comecei desde da faculdade, desde antes, e mesmo na residência e em outros lugares que atendia, pronto-socorro, hospital ou ambulatórios de outros serviços, é possível você trazer isso. Só de você trazer essa escuta, trazer essa empatia, fazer essa comunicação, pensar em possibilidades. Às vezes é uma pequena coisa, como por exemplo, foi uma coisa assim, parece super pequena, mas eu tinha uma paciente que eu estava acompanhando na residência de geriatria e estava acompanhando ela no ambulatório, ela tinha muita dificuldade para dormir, e aí aquela lista de remédios enorme, né, e dentre aqueles remédios, né, usando todos aqueles benzodiazepínicos e remédios para dormir, que tem todos os efeitos colaterais ainda em idoso, né. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer algumas atividades a mais pra gente poder melhorar esse sono? E aí, o que eu fiz? Primeiro, né, essa escuta, saber, entender o contexto da pessoa, para daí poder direcionar as recomendações. Depois, também, o que a pessoa já faz, né, pra gente já usar o que a pessoa já faz. E aí, pensando nessas possibilidades, né, eu fui e orientei para ela todo o que tinha de higiene do sono, todas as possibilidades que a gente podia fazer de autocuidado para poder trazer uma melhor qualidade do sono dela. E aí a gente foi contextualizando isso, viu aquelas práticas que seriam mais eficazes e começou pequeno, com aquilo que ela podia no dia. E aí, uma prática, por exemplo, que eu comecei foi simplesmente uma massagem na cabeça, né, antes de dormir. Então eu indicava também uns pontos de acupressão para fazer massagem na cabeça. E ela foi fazendo isso. E esse pouco, né, já fez diferença. Na outra consulta ela falou assim, doutora, já tô vendo, né, essa diferença. A gente foi conseguindo diminuir algumas medicações também, introduzindo outras práticas, claro, né. Eu falei um exemplo de uma das coisas, mas é só a gente perceber o como tem tantas possibilidades, às vezes coisas simples já faz muita diferença. Por isso que comece com o simples, começa com o básico. Às vezes a gente fica tentando fugir, né? E eu vejo que, principalmente quem ainda não usa a prática integrativa, tem a tendência de querer ou achar, né? E quer fazer várias coisas diferentes e mirabolantes, né? Agora, quando você usa já a prática integrativa no dia a dia, né? Eu vejo pessoas que já têm mais experiência, percebe que o básico é o que mais funciona, né? O que é bom a gente poder fazer é o básico. E é claro, a gente sempre ir aprimorando, né? E a gente sempre ir contextualizando o que o paciente precisar naquele momento. E aí talvez você vai falando também, né, com outras pessoas, no serviço onde você tá, o que você pode fazer. Eu também fazia acupuntura nos pacientes que estavam internados no hospital, dentro do pronto-socorro. Eu gostava de fazer reunião familiar com os pacientes que estavam dentro da sala de emergência, né, eu fazia reunião familiar com os familiares, né, daquele paciente que estava dentro da sala de emergência. Quer dizer, são pequenos movimentos que você pode trazer dentro do lugar onde você já trabalha, mesmo que você não tenha pacientes particulares.
E aí, quando você começar a ter pacientes particulares ou pacientes que você já atende no consultório, seja em clínica, em algum outro serviço ou de convênio, você também trazer isso no seu dia a dia. Aí você fala assim, ai, mas Pri, eu não tenho uma formação específica, né? Que nem eu falei que eu tenho a da acupuntura, né? E talvez você não tenha uma formação específica com algum recurso terapêutico específico. Lembra do básico, nossos recursos humanos, nossos recursos pessoais, né? Nossas habilidades pessoais. Escuta, empatia, comunicação não violenta, compaixão, acolhimento. Isso tudo é também você usar a prática integrativa dentro do seu consultório. Afinal, você está considerando a pessoa como um todo, está fazendo uma parceria, está usando os recursos que você tem. Por isso que sim, isso faz parte também. Aí você pode pensar assim, mas eu tenho às vezes, né, tem paciente tem colega que tem formação em uma prática específica, às vezes tem formação em várias práticas, mas não coloca na prática, né, não coloca realmente isso para os seus pacientes. E a ideia é, você precisa não mostrar um cardápio, né, de todos os recursos terapêuticos que você tem para cuidar do seu paciente. Não é isso. Você é médico, você é médica. Você tem a sua visão para fazer um raciocínio clínico, para fazer um diagnóstico, para poder pensar em um plano terapêutico e aí a partir desse plano de cuidado que você faz com o seu paciente de uma maneira semi-estruturada, você vai indicar intencionalmente, de uma forma estratégica, quais são essas práticas que você pode fazer com o seu paciente. Por isso que usar a prática integrativa não é algo aleatório, falar assim, eu gostei dessa daqui, então eu vou usar essa daqui. Você até pode, né, se ter essa afinidade maior com algum recurso terapêutico ou alguma racionalidade médica mais específica, mas o que você precisa lembrar é não forçar para você entuchar aquele recurso terapêutico para a pessoa só porque é o que você faz, ou então é porque funcionou para você, ou porque funcionou para o seu outro paciente, você acha que vai funcionar para todos. Tem que tomar muito cuidado. Tem que entender muito bem qual é a indicação, e você como médico, como médica, precisa ter essa intencionalidade para indicar a prática integrativa a partir deste ponto de vista do diagnóstico, do que a pessoa precisa, trazendo essa empatia, trazendo essa compaixão. E você pode, por exemplo, criar um protocolo de atendimento que seja algo que realmente você consiga usar a abordagem integrativa. E dentro desse contexto, o que eu vi que funciona na prática é a gente usar o que eu chamo de atendimento continuado. Atendimento continuado é uma forma de você usar um plano de cuidado para o seu paciente, que pode ser um paciente com uma condição crônica ou para promoção de saúde, e que você vá acompanhando esse paciente de uma maneira semi-estruturada, estratégica, a partir de um protocolo. Por exemplo, dentro da formação de atendimento continuado para médicos, eu ensino como montar um protocolo de atendimento continuado com a abordagem integrativa, usando 3 pilares, que é a pessoa como um todo, o autocuidado apoiado e o feedback e gamificação. Quer dizer, só dentro dessa formação você já vai aprender a usar a prática integrativa, você já aprende alguns recursos terapêuticos que são estratégicos dentro desse contexto de você fazer um acompanhamento, de você fazer um atendimento continuado para pacientes clínicos, crônicos ou que seja para promoção de saúde. E que é claro que você pode ir se aprofundando ao longo do tempo para algum recurso terapêutico específico, ou ampliando as possibilidades, ou se especializando também para algum tipo específico de condição específica, para algum perfil de paciente específico também, que é uma coisa que eu recomendo, para você realmente trazer essa assertividade, para ver a pessoa como um todo, mas não dá para ver todos. Então, para você ver a pessoa como um todo, você também precisa direcionar. Dentro da formação de atendimento continuado, eu também deixo uma farmácia criativa, que eu chamo,
que é um banco, né? Uma farmácia, como se fosse você pegar uma farmácia e pegar remédio, só que lá você pega práticas, né? Você pega terapias integrativas específicas e que eu indico não só que terapias usar, mas também em que momento da consulta você pode usar e como você pode usar, e já tem também estratégias prontas para você colocar na prática. Isso tudo usando todos esses conceitos que a gente falou aqui, de algumas racionalidades médicas, de recursos terapêuticos que são integrados, que são aplicados na prática, a partir da prática baseada em evidências, que considera as evidências científicas, integra com experiência profissional e também com o contexto do seu paciente. E aí, a ideia é a partir do momento que você monta esse protocolo, que você entende realmente o perfil de paciente que você atende, você consegue muito mais assertivo você usar a prática integrativa dentro do seu consultório. Porque aí você não vai ficar tentando empurrar de qualquer jeito uma prática, uma terapia para um paciente. Você vai ter essa possibilidade de visualizar, né, de ter essa racionalidade clínica diferente, em que você vê a pessoa como um todo e você contextualiza isso. E a ideia é não só ficar também estudando e não colocar a teoria em prática, porque a gente só vai conseguir colocar a integrativa na prática quando a gente começar a usar isso na prática. É que nem andar de bicicleta, dá pra você ler 1000 livros de como anda de bicicleta, mas você só vai aprender quando começar a usar isso na prática. E não é você fazer uma lista aleatória de práticas e colocar como se fosse um cardápio. Você é médico e vai indicar com intencionalidade e estratégia qual que seria as práticas mais indicadas para o seu paciente também. O que a gente viu? A gente viu como que a gente pode iniciar a prática integrativa do zero no seu consultório médico, mesmo que ainda não tenha pacientes. E como que você pode fazer isso? Quando você muda essa mentalidade do como você enxerga o que é saúde e o que é doença. Quando você integra esses raciocínios, né? Você integra esse raciocínio clínico com os recursos terapêuticos e pensando também nos nossos recursos humanos, a nossa empatia, escuta, compaixão. Você contextualizar isso com o seu paciente, começar com você e, claro, que fizer sentido, você também trazer isso para os seus pacientes. Às vezes começa com amigos, com familiares, e pensar que para você atuar com a integrativa, você precisa viver a integrativa. E para você começar a treinar dentro de um ambiente que seja seguro, que você consiga realmente ter um feedback para saber, será que isso que você está fazendo tá certo? Não? Será que tem algum risco? Não? Tudo isso é importante você ter esse feedback. Por isso que dentro da formação de atendimento continuado a gente tem uma comunidade. E a comunidade é onde a gente tem aulas práticas, que a gente tem uma vez por mês encontro com simulação, discussão de caso, que a gente faz exercícios juntos, tem comunidade no WhatsApp. Quer dizer, você ter um ambiente seguro para ter feedback, para você pedir ajuda, tudo isso é importante também. E aí, qual que é um pequeno passo que você pode dar para começar a usar a prática integrativa, mesmo que você não tenha pacientes? Que tal você começar com uma prática com você mesmo? Você fazer, né, pegar uma prática às vezes que você já faz no dia a dia de autocuidado e trazer essa intenção de perceber como que é a sua experiência de saúde, de perceber como é a sua experiência a partir, por exemplo, de sintomas, de doenças que você pode ter, ou de você também fazer isso e compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, como está sendo essa experiência, para você ir compartilhando isso também com outras pessoas. E compartilhar aqui também, pode deixar aqui nos comentários que prática de autocuidado, que prática que você faz já no dia a dia e como que você pode trazer isso para poder começar em você e também transbordar isso para os seus pacientes, trazer essa intencionalidade de saúde, de bem-estar, de visão da pessoa como um todo.
Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com um colega médico, com um colega médica que possa tá precisando saber um pouquinho de como que usa a prática integrativa mesmo sem paciente. Vou ficar muito feliz de também, se tiver alguma dúvida, comentário, pode dizer aqui. E a gente vê na quinta-feira que a gente vai fazer mais um conteúdo aqui e a gente vai falar como que a gente vai escolher a melhor técnica para o paciente. Espero você e tchau, tchau!